toda a equipe do Bom Dia Feira e aos ouvintes também do Bom Dia Feira. Doutor Marcos, esse quadro é um quadro que a gente tem aqui para que o indivíduo fale o que desejar, sem amarras. Mas a primeira pergunta que eu faço é clássica. O senhor nasceu aonde? Sou de Feira de Santana, Dilson. Feirense. Feirense. Então o senhor é cidadão nato. Sim, sim. Não precisa de título, né? Porque nós temos muitos feirenses intitulados, que nasceram em outras cidades, mas que vieram para Feira de Santana e aqui construíram família, aqui se realizaram como cidadãos, e esses são tão feirenses quanto os natos, né? A não ser aqueles títulos que às vezes a Câmara de vez em quando, antigamente era assim, chegava aqui, alguns cargos que eram, já sabia que ia ganhar. Comandante do 35 BI. Logo sentou na cadeira, tinha um vereador para mandar um pedido de título, né? Comandante do batalhão de polícia, antigo batalhão, hoje é Comando Leste. Gerente do Banco do Brasil, gerente da Caixa Econômica e gerente do Banco do Nordeste, estes tinham título de cidadão garantido. E chegou um ponto até que uma certa feita um coronel foi dado um título de cidadão para ele, e depois quiseram cobrar alguma coisa de coronel, é pelo título? Não, eu devolvo o título. Foi na Câmara e devolveu o título. Teve o coronel, ele foi na Câmara de Vereadores e devolveu o título de cidadão. Porque foi um título dado assim, sem um merecimento, que ele entendia que não era, ele dizia que havia um interesse por detrás daquilo. O que não é o caso do Dr. Marcos, que é um cidadão feirense, nato, né, constituiu sua vida aqui. Os seus pais continuam morando aqui, doutor Marcos? Dilson, meu pai já é falecido, né, mas minha mãe mora aqui em Feira de Santana. Podia perguntar ao senhor quantos filhos você tem? Tem um filho, filho de 18 anos. Que faz medicina também? Na área? Não, ele vai fazer direito. Fazer direito, né? É apaixonado pelo direito. Direito. Pois é, porque geralmente os filhos sempre seguem os pais em determinadas profissões. Aliás, eu tenho aqui dois, por exemplo, que esse aqui apaixonou pelo jornalismo e o outro pelo direito. Só o terceiro que não quis entrar nisso, entrou na área de engenharia elétrica e aquela coisa toda. Mas, doutor Marcos, hoje o senhor exerce a medicina em Feira de Santana? Disso, na verdade, eu sou farmacêutico bioquímico. Bioquímico. Né? Não sou médico, não. E, assim, eu até falei com a Ana paralela, né? Não, eu falo assim que eu não sei se eu tenho muito a contribuir, né? Mas vamos aqui, dentro das possibilidades, poder lhe atender, né? Eu sou farmacêutico bioquímico, atuo no Laboratório IF, né, desde o ano 2001, e estamos aqui nessa pegada aí, né? Vivendo um momento que o país passa por uma certa dificuldade, mas buscando sempre oferecer o melhor à nossa comunidade, né? A Feira de Santana. E graças a Deus a gente entende que de alguma forma temos feito algo nesse sentido. O senhor que lida, portanto, é uma área ligada à área médica, à área de saúde, não é? E hoje o mundo está movido hoje muito mais às áreas de prevenções às doenças do que praticamente a cura das doenças. Hoje, na sua experiência, hoje, como é que vai a saúde pública no Brasil, do seu modo de ver? Olha, ainda precisa melhorar muito, sabe, Dilson? De qualquer forma, a gente observa que existe muita melhoria, né? Basta a gente observar a expectativa de vida que, né, por exemplo, acho que quando você tinha minha idade, né, então um homem para chegar a 60 anos, né, 70 já era tido como alguém que já estava meio que finando, né, a sua vida. E hoje em dia, graças a Deus, a gente observa, né, pessoas vivem muito bem com 80, 90, até 100 anos, né? Lá no IF nós temos o Centro de Convivência Isa Almerinda, nós temos uma idosa com 103 anos, e até lhe sugiro um dia você puder convidá-la para vir aqui dar uma entrevista. Uma lição de vida, Dona Risoleta. Praticamente não toma remédio nenhum. Ela tem condições de vir aqui ao nosso programa? Sim. Tem? Se você quiser, ela dança aqui 1 hora sem parar. Então já fica aqui a nossa produção
E ela até mais alguns idosos também, porque lá nós temos idosos que depois que adentraram ao Centro de Convivência Isla Almerinda, pararam de tomar determinados remédios porque não precisavam mais. Em função, né, da promoção que foi feita a eles, de atividade física, atividade lúdica, psicológica, né? E isso aí deu um ganho, né, imenso. Então, voltando à questão da saúde, estava até conversando um pouco aqui com o Fernando um pouco, de alguma forma assim, nós buscamos melhorar os nossos hábitos de vida. E acho que a questão da prática esportiva, né, ou da bicicleta, ou academia, um esporte, né, a caminhada, a corrida, isso tem de alguma forma ganhado uma maior amplitude e as pessoas começaram a perceber, né, e a ciência hoje prova, né, a prática esportiva em relação à prevenção a determinadas doenças. E você vai ver, né, diabetes, né, as cardiopatias, o próprio câncer, né, e outras doenças, a qualidade de vida, isso a nível, né, físico também, como também a nível mental, né, pessoas que buscam ter uma vida mais saudável mentalmente, né, e aí vem a questão da espiritualidade, que é muito importante também. Mas assim, a gente nota que, por exemplo, em relação aos países ditos mais desenvolvidos, determinadas tecnologias ainda, né, não chegaram aqui em função de vários fatores, principalmente a questão do fator econômico, né, que muitos equipamentos, muitas máquinas, muitas dessas novidades ainda para o nosso país é um custo relativamente alto, mas eu acredito que com o passar do tempo a gente tenha tido, né, avanço nesse sentido. Eu lembro que há 2 anos atrás eu participei de um evento lá com um grupo de médicos do Albert Einstein, né, em São Paulo, e sobre alguns tratamentos, por exemplo, a respeito do câncer, que existem situações que daqui a um tempo, né, há de chegar, com fé em Deus, aqui à Feira de Santana, Bahia, que pessoas que estavam assim, né, eles dando lá, mostrando pra gente exemplos, né, evidências, de pessoas que a família só disse assim, olha, eu não quero que minha mãe morra com dor. E depois de 3, 4 meses, a mulher está no shopping passeando com os netos, né, fazendo atividade física, em função de terapias, né, que já são bastante eficazes. E você vê, por exemplo, uma doença, né, como o câncer, que é bastante agressiva, e hoje já se consegue obter avanços, né? Então, eu acho que a ciência ela tem promovido bastante e com o passar do tempo há de se melhorar, né? Mas ainda temos muito o que fazer, né? E agora sim, é um trabalho muito cultural também, né? A questão da alimentação, porque aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente alimenta, de certa forma vai influenciar no nosso corpo, seja do lado positivo, seja do lado negativo. Então não é apenas o serviço que é oferecido, né? Acho que o primeiro médico seu é você mesmo, né? O primeiro médico seu é você. A partir do momento que você está colocando um alimento, né, determinada substância, se você usa, se você não usa. Às vezes eu me deparo com algumas pessoas que têm a minha idade e eu me assusto. Falo assim, poxa, essa pessoa eu pensei que era uns 10, 15 anos mais velho do que eu. E aí, né, às vezes o paciente mesmo, a gente faz uma anamnese, pergunta, aí quando vê um pouco do estilo de vida da pessoa, né? E aí fala assim, olha, tá vendo aí, né, o quanto isso prejudica. Eu tenho amigos mesmo, desde a infância, que disseram assim, poxa, o cara está com 60, 65 anos, não, é da minha idade, mas não se previne, não se cuida. Então isso também favorece muito a questão do nosso bem-estar, da nossa saúde. Eu li há algum tempo atrás, viajando, pegando uma revista, e um cientista, uma revista ligada à área da ciência, informando que no momento as pessoas sabem que um indivíduo que tem antecedentes na família de câncer, por exemplo, ele tem uma predisposição também a ter câncer. Tivemos um caso muito clássico agora da atriz Angelina, que a família dela, a mãe dela, tinha, sei lá, todos os ancestrais dela tiveram câncer de mama. Ela foi ainda saudável e mandou retirar as 2 mamas porque ela sabia que ela seria a próxima vítima. Mas há uma coisa mais moderna ainda que eu li, que hoje, ao nascer uma criança,
já é feito exames e que tem equipamentos que dizem se aquela criança vai ter câncer ou não vai ter. A propensão, né? Depois do genoma, independente da tradição familiar. Uhum. Se aquela criança terá uma propensão a ter determinado tipo de câncer. Uhum. Isso foi o que eu li. Eu não sei se o senhor confirma, realmente a ciência chegou a esse ponto. Depois da descoberta do genoma humano, né, Dilson? Isso a biologia molecular, a genética tem contribuído bastante, porque são os nossos genes. E aí pode-se detectar, né, a presença desses genes que estão vinculados a determinados tipos de doença, né? E inclusive assim há um certo conflito aí no meio da ética, até que ponto se vale a pena, né, fazer ou não fazer determinados exames sobre isso, né, até para a pessoa não ficar preocupada, né? Imagine uma criança com 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade, ou até um jovem fazer um exame desse e falar assim, poxa, eu posso ter tal doença, né? Mas que isso é viável, sim, né? E com o passar do tempo, mais métodos, né, mais exames vão estar sendo disponibilizados, né? Hoje em dia, além não apenas do câncer de mama, de ovário, câncer de próstata, também nós já disponibilizamos testes como estes. Agora, doutor Marcos, como o senhor falou sobre alimentação. Então, o alimento, ele, na verdade, a vida das pessoas, ela é o alimento em si, sem ele, não é o indivíduo. Mas, obviamente, que ele pode estar optando por se envenenar ou se curar. Uhum. Não é verdade? Então, o certeza. alimento, ele pode ser o veneno, o indivíduo está aos poucos se matando, Sim. achando que está sobrevivendo, mas, na verdade, ele está encurtando o seu tipo de vida. Agora, como seria possível hoje, nesse mundo moderno que está aí, né, onde nós estamos hoje, quase todo alimento hoje, ele é movido a fertilizante, a terra com adubos químicos, os alimentos todos hoje pulverizados, as frutas pulverizadas, e ainda a gente percebe que há uma outra ilha ali buscando fazer alimentos, criar alimentos não contaminados. Uhum. Mas o senhor vê aí um futuro de como dessa vida da agricultura? Porque falam até que o boi que nós comemos, o boi também está contaminado, porque o boi as vacinas levam algum tipo de mudança também na própria genética dos animais, a transformação, etc. Então o senhor acha que temos futuro para mudar isso? Temos sim, Dilson. Na verdade são escolhas, né? A nossa vida, a cada momento a gente está escolhendo algo, desde o que a gente come, quem são os nossos amigos, o que a gente está fazendo da vida, e a partir dessas escolhas é que a gente vai estar sempre determinando não apenas o nosso futuro, como o nosso presente também. E a alimentação é algo primordial na vida de qualquer ser humano, né? A gente fala assim, poxa, uma feijoada, né? Tudo bem, você comer uma feijoada uma vez ou outra, mas comer todo dia, né? Você tem que pensar nos riscos que isso pode causar, né? Uma maniçoba, né? Comidas típicas aqui, bem regionais na nossa região, como também alimentos que até então nós imaginamos que sejam alimentos saudáveis, como frutas, verduras, mas que podem estar contaminados, né, por elementos químicos que de alguma forma venham provocar danos à nossa saúde. Hoje em dia está em voga, né, Feira de Santana tem alguns grupos já começando a fazer isso, mas a questão de uma alimentação saudável através do cultivo de alimentos orgânicos, né, grandes centros, Salvador, a gente observa pessoas começando a fazer as suas próprias hortas, inclusive dentro de apartamentos, né, em prédios, em comunidades. Isso além de ser saudável para o corpo, mas também é uma espécie de uma terapia, é uma forma diferente de se viver, né? Eu lembro que meu pai, há tempos atrás, eu era adolescente, na nossa casa tinha um terreno grande do lado, muitas coisas ele plantava ali mesmo, né? Plantava o tomate, plantava algumas frutas, plantava alface, e eu notava que isso para ele dava um prazer. A gente observa hoje em dia muita gente começando a fazer isso, né?
A gente vê, né, a questão dos chefes de cozinha, né? Muitos homens hoje indo para a cozinha porque tem esse prazer de preparar o seu próprio alimento. E a partir do momento que você começar a perceber a origem desse alimento, né? Que é um alimento que não tem, por exemplo, sementes que não são, que sofrem modificação, né? As chamadas transgênicas. Você começar a perceber, e já existe um mercado a esse respeito, viu, Dilson? Isso não é muito divulgado, mas já existe um mercado, inclusive aqui em Feira de Santana, pessoas que só se alimentam com alimentos que tenham, teoricamente, esse índice, né, de ser saudável, porque a pessoa começa a perceber, olha, eu não vou comer tal alimento que eu não sei de onde veio, né? Às vezes pode estar ali bonito, aquele alface bonito, aquele tomate bonito, mas a gente não sabe como chegou à nossa mesa, como também o tipo de carne. E aí, como eu falei, né, a questão das escolhas, a gente de alguma forma não se preocupa muito com isso, vai meio que nessa vida frenética aí, translocada, mas é preciso perceber o quanto a alimentação impacta na nossa saúde, impacta na nossa vida. O senhor falou aí dessa senhora, né, de 103 anos. Uhum. A construção da vida dela foi em cima dessa disciplina alimentar, ou outros fatores contribuíram para que ela chegasse a esses 103 anos, como parâmetro que devemos ter também outras pessoas que viveram tanto quanto ela, que poderiam ter explicações. Mas qual é, por exemplo, especificamente dessa senhora? Ela fala muito da questão da alimentação, no caso dela. Mas agora, assim, cada caso é um caso, né, Deus? Às vezes também a pessoa tem uma alimentação tão regrada, tão frugal, né? E aí morre com 50, com 60 não, mas anos. eu lembrava, já o senhor falou, o doutor Fernando Reusel era um médico, não sei se chama médico, um nutricionista. Inclusive a minha esposa usou muito o método dele. Só que ele faleceu recentemente, né, até de câncer. Entretanto, ele praticava toda essa alimentação natural, tanto que ele era rigoroso com seus pacientes no cumprimento da dieta passada por ele. Ou seja, ele tinha uma predisposição que provavelmente nem esse cuidado com os alimentos dele foi possível salvar a vida dele. Como explicar, então, uma situação como essa, doutor Marcos? Olha, como diz ele praticava o que dizia, ensinava o que praticava. Entretanto... Existem vários componentes, né, Dilson? E tem um amigo meu que é filósofo, ele diz uma frase que é certa: a morte é democrática, ela é para todos, né? Isso é uma coisa que vai acontecer, né? É natural, é da natureza, isso vai acontecer. Então a gente está falando um pouco aqui sobre a genética, né? Então existe uma predisposição, existem pessoas que têm uma predisposição e, por exemplo, o câncer, a gente está falando aqui de intoxicação por alimentos, mas existe uma outra gama imensa de fatores que podem vir também. Por exemplo, a gente hoje vive conectado num aparelho desse aqui, o celular, que tem radiação, né? Então existem N fatores que podem contribuir, desde a questão genética, a questão do ambiente, da alimentação, né? Às vezes eu conheço pessoas que só comem, que são veganos, né? Vegetarianos, mas, por exemplo, abusam do álcool, né? Podem usar outras drogas, né? Que são drogas ilícitas. Então é uma gama de fatores que, por um fato só, a gente não pode estar fazendo esse tipo de determinação, né? Foi por isso, foi por aquilo. Então é necessário que haja assim, essa abertura, né, para ter esse entendimento de que o quanto isso tudo pode influenciar na nossa vida. Mas acho que o mais importante, Dilton, não é nem o tempo de vida. Acho que o mais importante é a qualidade de vida. E fala assim, a qualidade nem no sentido material, sabe? É de felicidade, né? O indivíduo foi feliz. Eu lembro de alguns pacientes lá que nós tivemos, né? O IF teve uma grande referência ainda, né, nessa área da oncologia, né? Pacientes que nos davam lições de vida, né? Lembro de uma senhora, né, que era de uma cidade aqui próxima, e com todo aquele processo da doença, da quimioterapia, e ela sempre sorrindo, sempre dava um abraço na gente, né? E sempre incentivando a viver com toda aquela dificuldade.
Então a gente vive nesse mundo hoje, né, buscando uma vida saudável, ou uma vida, de certa forma, que nos traga prazer, mas é preciso, antes de qualquer coisa, buscar felicidade nas nossas vidas. Porque sem felicidade a gente pode ter tudo, mas se não for feliz, não, né, E há pessoas perde um pouco de sentido, né? que buscam também na religião digamos assim, uma terapia ou até uma cura, né, na fé, da forma de lidar com a espiritualidade. Como o senhor vê isso? Sabemos que o senhor também é uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Isso é fundamental, né? Inclusive hoje, os Estados Unidos, que é um país extremamente materialista, todas as faculdades de medicina possuem a disciplina saúde e espiritualidade, porque as pesquisas lá já demonstram o impacto da importância da espiritualidade na vida das pessoas. Pra você ter ideia, Gilson, tem um estudo mesmo de que um determinado cientista, esqueci agora o nome dele, de que uma pessoa que frequenta uma vez por semana uma religião lá nos Estados Unidos, né, não importa a religião, que vai uma vez na semana, ele vive em média 7 anos a mais do que aquele que não vai em dia nenhum. Aí ele vai aumentando, né? Quem vai 2 dias, né? Ou seja, o tempo ali que você, de alguma forma, vincula a sua vida à espiritualidade, isso impacta, né? Pessoas que têm a mesma doença, uma que tem uma frequência, né, uma vinculação espiritual, e outra que não tem, por exemplo, na UTI, esse que tem uma vinculação com a espiritualidade fica menos tempo. A mesma doença, o mesmo quadro, né? Então a ciência hoje já começa a trazer, inclusive aqui no Brasil, nós já temos, né, principalmente ali em Juiz de Fora, um núcleo muito interessante, com o Dr. Alexander Moreira. Hoje é o maior pesquisador sobre saúde e espiritualidade no mundo, né, um psiquiatra jovem, e tem tido muito esse avanço, né? As pessoas começarem a perceber que, na verdade, os mais antigos já nos ensinam isso há muito tempo, né? E o quanto isso é importante, o quanto isso favorece a uma melhor qualidade de vida. Eu me lembro da doutora Elizabeth Klober-Royce, uma psiquiatra, né? Foi uma das sumidades aí na área da medicina nos Estados Unidos, e ela criou a tanatologia, que é a ciência que estuda a educação para a morte. E ela dizendo que ela trabalhava muito com pacientes terminais, e que ela tinha uma grande preocupação porque os pacientes, né, quem ela atendia, de certa forma, era um retrato da sociedade, que a grande maioria existia, mas não vivia. E ela dizia: o que é isso? Né? Às vezes a pessoa... O que é o existir? Né? É a pessoa que tem um nome, tem um sobrenome, tem um emprego, tem a profissão, tem imóveis, tem isso, tem aquilo, mas não vive, não é feliz, né? E carrega um monte de dramas. E esses dramas, né, no mundo psicológico da pessoa, influencia tanto para a propensão a doenças, como também a infelicidade, né? A gente tem países hoje que tem indicador de felicidade. E os países, muitos que a gente até se assusta, países na África, por exemplo, que você olhando para o sentido material, pessoas pobres, mas por outro lado, extremamente felizes, né? Então a gente precisa um pouco mudar o nosso contexto, o nosso pensamento a respeito da vida, porque senão a gente entra, né, nessa paranoia e se vê, né, modelos de vida que a gente idealiza para a gente, mas pergunta: ele é feliz? Né? A gente não faz essa pergunta, né? Poxa, fulano tá bem como? Tá cheio de dinheiro, né? Mas, sim, e ele é feliz? Na outra ponta, né? Na outra ponta você tem a Suécia, que se chama maior índice de tecnologia, de assistência social, e supostamente felicidade, é um dos que tem maiores índices de suicídio no mundo. Sim. Quer dizer, aí o que o senhor fala, vê um contraponto com a África, né? Na África... Eu sou um ouvinte assíduo aqui do programa, de vez em quando você fala de Biribinha, né? Biribinha. Que Biribinha teve a oportunidade de, hoje está aí, a nível material, ser né? O Biribinha, para você ter uma ideia, o Biribinha né? jogou no Cosmos. Tocou com os Novos Baianos. Foi membro da família dos Novos Baianos.
ao lado, jogou ao lado de Pelé. Eu me lembro aqui de um dia ele falando aqui, né, Ana Paula, aqui, se recebeu uma ligação. Alô, Biriba, Pelé. Aí ele bateu o telefone. Aí ele ligou de novo, Biriba, Pelé. Cara, Pelé. Aí foi que uma outra pessoa, Biriba, Pelé tá ligando pra você, Biriba, e você tá batendo o telefone. Tu sabia? Não, fala aqui, meu rei. Aí o Biribinha jogou no Cosmos, jogou no Santo Antônio do Texas, jogou no futebol chileno, jogou no futebol da Arábia, E o Biribinha voltou para Feira de Santana, gastou tudo que ganhou, perdeu tudo, sei lá, mas vive numa felicidade tão grande, numa alegria tão grande. Aí uma vez eu fiz uma pergunta a ele aqui, até clássica, sempre eu conto esse caso. Biribinha, tranquilo, depois da tempestade de bonança ele não vem não, Barbosa. Depois da tempestade, tinha acontecido naquela época na Santa Catarina, que tinha enchente. Olha a Santa Catarina aí, depois da tempestade veio os escombros. Vem a bonança não. É uma coisa assim de modo de vida dele. Aí feliz da vida, não é? Mora lá na Rua Nova, na sua casinha humilde, simples, e não tem ressentimento do passado. Eu trabalho em hospital também, sabe disso. E ali, eu trabalho também no Clériston Andrade, eu digo assim sempre para as pessoas, você quer conhecer a vida, venha para aqui para dentro. Né? Porque ali, como qualquer outro hospital, né? Mas ali a dor é a mesma, para o rico, para o pobre, para quem tem plano de saúde, para quem não tem, né? E ali você tem que realmente mostrar quem você é, né? Abrir o seu coração, a sua alma, né? Se perguntar por que está doente, né? É um familiar também, né? Ter mais esse sentimento, esse ideal a respeito do outro ser humano, o próprio profissional de saúde, né? Que lida com a saúde das pessoas, isso também é de fundamental importância, porque é isso que realmente nos move. E se a gente perder esse sentido, né, essa identidade, a gente fica se perguntando, eu estou vivendo para quê? Né? E você, né, o exemplo aí do Biribinha, um cidadão que teoricamente para o mundo teria tudo que a grande maioria desejava, imaginava para si mesmo, mas isso para ele viu que não era tão importante, né? E a gente tem que realmente fincar os nossos vínculos aquilo que realmente nos traz felicidade, nos traz paz, né? Nos traz aquilo que nada no mundo vá tirar de nós, né? Eu lembro de Sócrates, né? Sou um grande admirador, né? Pessoal, você está preso, vamos fugir. Ele falou, não. Aí você vai tomar veneno, vai morrer, não estou preocupado com isso não, né? Estou com a verdade. Né? Estou muito tranquilo em relação a isso. E a gente vive num mundo em que hoje em dia existem muitos duelos, né? A gente vê a nossa cidade, infelizmente, os altos índices de assassinatos, de morte, né? No mundo como um todo, hoje a rede social, em vez de nos confraternizarmos, nos unirmos, né? Se você falar algo que desagrada a alguém, mesmo que você não tenha intenção, pronto, você já ganhou o inimigo. E a gente fica assim, gastando energia, perdendo o nosso tempo com coisas que a gente para assim para pensar, vem cá, isso está sendo útil para quê para mim? Né? E é preciso que a gente possa se perguntar qual é o sentido da vida mesmo. Eu estou aqui para quê? Por quê? Né? E eu sou um grande admirador da evolução, né? E para mim o grande sentido da vida é evoluir. Então a gente tem que aproveitar ao máximo, não apenas a nível do conhecimento, mas principalmente a nível vivencial. Né? Viver como realmente um ser humano. Viver com o outro como o outro seja realmente um seu irmão. E aí você pode fazer isso em qualquer lugar. Não é apenas lá no templo religioso, não. O templo religioso é um laboratório para que na vida prática a gente possa fazer pelo outro aquilo que a gente desejaria que o outro fizesse por nós. Doutor Marcos, foi um prazer muito grande conversar com o senhor, um ensinamento de vida muito grande para todos nós, que os ouvintes se enriqueceram esta manhã em lhe ouvir. De modo que queremos agradecer, parabenizá-lo pela sua atuação em benefício também do crescimento das pessoas, na área que o senhor atua, na sua forma de ver a espiritualidade também, já que o senhor é um praticante espírita e uma pessoa de um respeito muito grande, uma religião que nós também temos que respeitar, que nós respeitamos todas as religiões.
E de modo que fica à vontade o microfone para o senhor dizer o que desejar, porque esse aqui é um quadro que a gente tem para você me contar o que achar de bom da sua vida ou não achar. Disso, em primeiro lugar, te agradecer. Eu não tenho assim muito a oferecer, não. Né? Não, o senhor nos ofereceu além da expectativa hoje. Me vejo como um cidadão comum, como uma outra pessoa qualquer. E, assim, na verdade, acho que a gente tem a consciência do que tem que fazer na vida. Né? Muitas vezes a gente quer comer caviar, quando o feijão com arroz todo dia, ele é o suficiente e necessário para a nossa subsistência. Então, eu acho que a gente tem que, de certa forma, principalmente esse momento que a gente vive hoje, né, de muita crise, mas para mim a principal crise é a crise ética, a crise moral, né, que aí vem e acontece esse momento econômico difícil, né, em todos os sentidos que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, mas é preciso que a gente pare para pensar e olhar mais para a gente mesmo. Né? A vida está passando, acontecimentos chegam, a doença chega, a morte chega, né? E a gente tem que parar assim, vem cá, eu estou vivendo que vida mesmo? Né? Eu estou vivendo qual ideal? Em busca de quê? Para que isso? Né? Começar a fazer perguntas a si mesmo, porque a partir daí a gente vai começar a se auto-identificar e se perceber se estamos sendo felizes ou não, se estamos em paz ou não. Né? A gente às vezes quer seguir determinadas pessoas, determinados ideais, isso tudo vale a pena? Né? E a gente fala tanto de mudança, de mudar a sociedade, de mudar, né, a política, de mudar tanta coisa, mas a primeira mudança tem que ser dentro de nós. Tem até uma imagem, né, que é até interessante, diz assim, todo mundo, quem quer mudança? Aí todo mundo levanta a mão. Né? Agora fala assim, quem quer mudar? Aí ninguém levanta a mão. Né? E o recado que eu deixo, né, humildemente aqui, é que cada um de nós, em primeiro lugar, faça o seu trabalho pessoal. Né? Mude a sua vida primeiro. Porque a partir daí você pelo menos há de ser um exemplo para alguém. Nem que seja para seu filho, para sua mãe, para seu pai. E assim sucessivamente. Se a gente começar a fazer isso, Deus, com certeza a gente há de ter uma vida melhor. Uma vida mais solidária, mais tranquila. Né? Mesmo que não venhamos ter isso tanto que às vezes a gente almeja. Né? E às vezes o que se almeja, a gente tem que perguntar se isso é bom. Né? Então que a gente possa, em primeiro lugar, buscar a nossa felicidade verdadeira. Né? E sempre com uma vida correta, uma vida simples, uma vida justa, e a vida também abre muitas portas a respeito disso, né? E eu um pouco assim, na minha experiência de vida, isso se consolidou, né? A gente vivendo e fazendo de alguma forma o bem a alguém, mais adiante ali é uma porta que se abre, e a gente tem que estar muito atento a isso. E eu finalizo aqui com uma frase que o Chico Xavier dizia o seguinte, que o bem que a gente faz é o maior advogado contra o mal, em qualquer época da nossa vida. Né? Então que a gente busque pautar a nossa vida no bem. Porque aí, né, a lei, que não é a lei da justiça dos tribunais daqui da terra, né, mas a lei divina, de certa forma, vai nos concedendo benesses, né, a partir dessa nossa convivência mais fraterna com o outro. É o nosso banco, né? Vamos acumulando bem. O pessoal fala assim, mas qual é o melhor investimento? Eu falei, invista no bem. Investindo bem. Invista no bem, porque esse é eterno. Não vai ter inflação, não vai ter crise monetária, não vai ter problema de bolsa de valores, nada que vai tirar isso de você. Né? Porque os investimentos da terra aqui ficam. Né? Você depois não vai poder nem usar. E lembrar que você carrega dentro de você e lembrar o velho ditado popular, caixão não tem gaveta. Pois é. Obrigado, doutor Marcos. A Poliana mandando um abraço, ela disse que essa sua entrevista tocou o coração dela. A Jussara também aqui, Dilson, pela live no Instagram, parabenizando pela entrevista, parabenizando o doutor Marcos Machado. O pessoal está acompanhando a gente aqui também, comentando pelas redes sociais. Lembrar que essa matéria está ao vivo e no daqui YouTube. a pouco estará no YouTube também, né, gravado. Mas ela está em live no YouTube, ao vivo no YouTube, agora no Instagram, estamos ao vivo no YouTube, Face, exatamente. Todo mundo e aqui. No site bomdiafeira.com.br. Então, nas doutor Marcos Oficial. vai dar um bye-byezinho aí para as câmeras, né? Câmera 2 aqui. Aqui também, né? Isso. Então, oi, Namiro.
Miro. Ô, Miro, você também tá dando bye-bye, a câmera... Pra lá não, lá de cá, né? Estou fazendo a indicação pro doutor que a outra está focada nele. Tá bom, Miro, obrigado. Eu só poderia só dar mais um recado aqui. Pois não. E foi uma das coisas até que eu, não digo assim que me preparei, né? Mas que pensei, e vendo aqui agora Miro, na última quinta-feira eu fui assistir o jogo do Fluminense, e aquele jogo assim emocionante, né? O gol no último minuto, até mandei um zap pra Miro, né? Miro, tô aqui e tal. E na minha infância, né? Infância, adolescência, juventude, foi assim algo que me deu muito prazer assistir os jogos do Fluminense de Feira de Santana, né? E como feirense, né? Passei um tempo fora de feira, mas foi uma das coisas que mais assim me vinculou à cidade. E a gente hoje vive um momento, né, que o Fluminense está aí nessa pegada, e olhando aqui para o Miro, né? E como torcedor também, te convidar aos feirenses, né? Aos pais que possam levar seus filhos, como meu pai sempre fez comigo, desde garotinho. Eu estava ali no Joia da Princesa assistindo os jogos do Touro do Sertão, né? Você, muitas vezes lá na rádio, Itajaí Pedra Branca, né? Outros tantos, né, que passaram por aí, Jair Cesarinho, mas que a gente possa, né, fazer com que a família feirense ela possa também ter essa identidade, né? Nós, nessa cidade, a gente precisa ter essa identidade. A gente fala assim tanto de Feira de Santana, de dificuldades e tal, a gente viaja um pouco por aí. Gilson, aqui é um bom lugar ainda de se morar. Aqui é um lugar ainda bom de se viver, e nós, enquanto feirenses, devemos, de certa forma, lutar para isso, né? Oferecer bons serviços de saúde, na advocacia, no que for. A gente tem grandes profissionais aqui, que não ficam a desejar, né? Há outros. Eu lembro que aqui em Feira de Santana, uma determinada família, né, um familiar com câncer foi para Salvador, e o maior expoente da oncologia em Salvador disse: não, volte para a feira, que lá você tem Dr. Augusto Mota, né? É um médico que não fica a desejar a ninguém, né? A gente ouve isso em determinados lugares, né, de outras especialidades, né? E não só na área da saúde, não. A própria rádio, né? Com todo respeito, programa como esse aqui, eu sempre estou em Salvador, ouço lá também, não fica a desejar, né? Então a gente tem essa cultura de achar que só presta aquilo que está fora de feira. E Feira de Santana tem muita coisa boa, tem muita gente boa, tem tanto artista bom aqui, Gilson, tanto cantor aqui, que se tivesse uma oportunidade de ter um outro espaço, a gente tem a Marisélia, né? Que está hoje no Rio de Janeiro, tantas outras pessoas. Então é uma cidade que a gente precisa amar mais, né? Eu fico feliz quando eu passo ali na Getúlio Vargas e tem aquele coração, né? Eu amo feira, né? Acho que é mais ou menos isso. Então nós, enquanto feirense, a gente precisa, de certa forma, amar mais a cidade, independente de vinculação política, religiosa, do que for. Vamos valorizar essa terra que Deus nos deu, para que ela possa progredir. Progredir não é só para a gente, não, né? Porque se for uma cidade mais saudável, mais feliz, não vai ser bom só para mim e para o outro, não. Todo mundo vai se beneficiar, né? Você falou do caso da Suécia, né? E outros países, outras cidades, as pessoas valorizam os seus lugares justamente por isso, para que elas possam não apenas ser beneficiadas materialmente, mas ter segurança, ter alegria, ter paz, ter felicidade. E acho que a gente precisa fazer muito sobre Feira de Santana nesse sentido. E o Fluminense de Feira, né, olhando aqui a figura do Miro, tô representando, né? O Fluminense. Tá aqui representando, né, essa paixão feirense, né, que a gente possa, não só o Fluminense, mas outras tantas coisas boas que tem na nossa terra, a gente possa saber valorizar. Só um minutinho disso. Miro, mas esse médico bioquímico, né, farmacêutico bioquímico que está dando entrevista e o que acabou de dar entrevista, quanta sabedoria, quanta leveza, quanta coisa boa que esse homem fala, como deve ser seguido esses exemplos dele, né? Você vê que o homem só fala coisas boas, só fala coisas que enriquecem a alma das pessoas, o espírito, ele incentiva a felicidade das pessoas. As pessoas procuram a felicidade está dentro de si, não é lá fora, nas coisas externas. A felicidade que ele prega é aquela felicidade interna que cada um tem e não explora, nem sabe que tem, porque usa os meios que tem, os recursos que tem, para o mal. E esse homem só prega o bem. Coisa linda. Traga mais gente desse nível aí, Miro. Parabéns, Miro. Parabéns, Nilson, por essa escolha dessa pessoa aí. É do HIF, né? Do laboratório. Um abraço. Bom dia. Tá aí, Nilson Barbosa.
Isso aí, a gente fica também muito gratificado com esse retorno dos ouvintes. Manuel Caliani, que mandou pra gente. Quem? Manuel Caliani. Manuel. Aqui, Manuel, obrigado, continua nos prestigiando. Então, doutor Marcos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você. E dizer, sabe um sonho que eu tenho, Dilson, um dia? De ter um programa de rádio, sabia? Tá fácil. Pode ir. Só para falar do bem. Muito bem. Então, porque o ouvinte acabou de pois dizer é. aí, é um sonho que eu tenho. Então, né? esse sonho pode se Quem realizar sabe, mais né? rápido. Um dia a gente poder aproveitar E vamos as pensar. portas do rádio Vamos para falar voltar a sobre o bem. Vamos né? discutir isso. Porque a gente está tão acostumado a ouvir tantas coisas que não são É boas. verdade. O dia a dia, você abre o rádio. Ontem mesmo alguém me perguntou, você não sabe, teve um dia, essa semana, um dia que mataram 4 numa noite, aí, anteontem. Eu disse, meu amigo, e vocês não deram destaque nisso? Eu disse, meu amigo, um amigo meu, né? Ele é ouvinte, ele gosta muito de programas de programas que falam de crimes. Rapaz, olha, o nosso programa não foca muito isso, não. Às vezes a gente dá em passando, mas eu não quero. Uma certa feita eu estava ouvindo, aqui mesmo, num determinado programa de rádio, 2 jornalistas discutindo que o indivíduo tinha sido assassinado com 8 tiros. O cara disse, não foi 6. Quase tinha uma briga no ar. Rapaz, você está mal informado, foram 8, cara, foram 6. Eu digo aqui, a quem interessa uma discussão dessa? A mim mesmo não interessa. O cara morreu, coitado, foi lá. Então a gente está fugindo disso. Nosso programa tem fugido. Quem nos acompanha sabe disso, que a gente não tem essa expertise de discutir a violência como foco principal da nossa audiência. A respeito os que têm esse tipo de visão, né? Que o foco principal é no mal, a violência. No dia que a coisa está mal, eu me recordo de uma colega nossa, jornalista, que eu viajei, estava na van, eu, meu amigo Edson Marinho, minha esposa, quem foi mais, PJ, o motorista e mais uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, era no dia que eu não faço a maldade, eu não fico feliz. Hoje eu ainda não fiz uma maldade, preciso fazer uma. Eu digo, meu Deus do céu, assim na tampa e na lata. A Ana Paula sabe que é a figura, mas eu não vou. No dia que eu não faço, eu fiquei assim, todo mundo ficou assustado. Hoje eu não vi nenhuma maldade. No dia que eu não faço uma maldade, eu não fico feliz. Gente, eu fico feliz, eu ficaria mais feliz se eu cada dia pudesse fazer uma coisa boa. Infelizmente eu não consigo fazer todo dia uma coisa boa. Mas eu fico buscando fazer o melhor aqui dentro do nosso Bom Dia Feira. Se eu não consigo, é porque eu não tenho competência e capacidade de fazer mais do que eu faço. Mas quem sabe se os amigos e a nossa produção nos ajudam a fazer isso. De modo que eu não estou muito no foco essa questão da violência como objeto do nosso programa. Porque a gente já vive num mundo violento, ainda você liga o rádio, matou, morreu, assassinou, tirou, e a gente acaba o dia da gente. Doutor Marco, muito obrigado. Desculpa o meu discurso final, viu? Não. Eu que agradeço e peço desculpas aí de qualquer coisa que eu foi muito boa a sua entrevista. falei de errado viu? aí. E essa entrevista vocês vão ouvi-la no nosso bomdiafeira.com.br, ela vai para... vai em texto para o bomdiafeira.com.br, mas já também no nosso canal no YouTube, Bom Dia Feira Oficial, vai ser possível acompanhar essa entrevista em vídeo, né? Quem pegou o bonde andando aí, tá no carro, tá no trânsito, pegou a entrevista pelo meio, vai poder assistir, né? Normalmente pelo nosso canal no YouTube, Bom Dia Feira Oficial, em áudio e vídeo, inclusive para ver quem é o Dr. Marcos Machado, né? Às vezes está ouvindo, tá imaginando a coisa pela voz, vai ver realmente quem é a pessoa, vai Só poder assistir mais do que ouvir. Só registrando aqui o WhatsApp no 992462175. Bom dia, bancada. Excelente programação, viu? Parabéns aí. Obrigado. É o Walter Júnior, do bairro do Sim, aqui na sua participação também conosco aqui no programa, parabenizando o Dr. Marcos Machado. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco.